Quando o Santo Agostinho fez uma pregação sobre o céu, o pessoal gritava, basta-te terra. Aí você vai ver 1 Coríntios 15, 19, São Paulo nos ensinando, se é só para esta vida que nós colocamos a nossa esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Poxa, eu como católico, eu falo que eu quero ir para o céu e eu não entendo muito dessa questão. Bom, então vamos lá começar a falar a coisa principal. O céu é Deus. É isso que os santos almejavam. A sua glória, a sua presença, a sua luz, o seu amor. Quando você começa a perceber que no Apocalipse está lá que o céu tem mar de ouro, mar de cristal, ruas de ouro, aquelas coisas de pedras preciosas, aquilo não é nada em relação ao que é o céu, que é a presença de Deus. Obrigado, Renata, pela doação, querida. Deus lhe pague. E aí a gente começa a perceber uma coisa. Por que os santos eles desejavam o céu loucamente, como São Felipe Neri, que ele passava andando na rua cantando paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso? Por que Santa Catarina de Sena dizia que preferiria ser jogada viva dentro do inferno do que cometer um pecado venial? Por que na história da igreja tem tantos mártires que suportaram sofrimentos atrozes? Como, por exemplo, é o martírio... Como que é o nome daquele santo? Peraí que eu já vou lembrar já. Vocês vão... Aí escreveram aí, São Lourenço. Por que eles suportam aquilo? Mas nunca viram o céu. Você já viu o céu? Você tocou o céu? Qual que é a convicção que você tem? Hebreus 11:1. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Eu tenho fé que a adesão da minha inteligência é uma verdade que Deus revela pela sua igreja. Deus revelou pela sua igreja a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que diz lá nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 14, versículo 1, não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, vários outros trechos. Então eu acredito pela fé, mas eu tenho uma firme esperança nisso, eu espero por isso. Eu nunca vi. E como que eu faço para ter esse desejo, essa convicção, esse amor e essa luta, a ponto de nosso Senhor Jesus Cristo dizer em São Mateus capítulo 11, versículo 12, o céu é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Então eu estou nessa terra peregrinando, eu vou ter que enfrentar o diabo, eu vou ter que enfrentar a minha carne, eu vou ter que sofrer perseguição, ter cruzes, e chega num determinado momento que a vida me dá tanta paulada, é tanto sofrimento, é tanta perseguição, é tanta tentação, que chega num momento que a gente fala assim, meu, pra que tudo isso? Por que tudo isso? Por que eu tenho que resistir tanto? Por que eu tenho que rezar tanto? Por que eu tenho que adquirir virtude? Por que eu tenho que ficar lutando contra a minha carne? E por que os santos fizeram tudo isso? Por que eles desejavam tanto o céu? Porque eles tinham a sua alma inundada pelo amor de Deus, o amor de Deus. Romanos 5,5, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E como o céu é a presença eterna de Deus, a união dos santos com Deus pela prática da vida de oração, pelos sacramentos e pelas virtudes, dava um antegozo da eternidade. E quando o nosso Senhor permitia as suas santas consolações, o seu santo amor, o seu santo colóquio com os santos, aquilo os inundava de uma alegria tão perfeita na alma, essa união com Deus, que os santos pensavam, se ele estar unido com Deus nesse corpo corruptível, nesta terra, que é um vale de lágrimas, é uma alegria tão grande. Criaste-nos para vós, Senhor. E o nosso coração não pode repousar enquanto estiver em vós. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Tomastes, escrevestes muito bem sobre mim, e recompensa o que tu queres, nada a não ser vós mesmo. Nada, nada. Essa presença de Deus que é dada pela vida de oração, pela busca dos sacramentos, a prática das virtudes, a humildade, porque só a graça de Deus para nos dar isso. Eles deixavam o santo num estado de consolação e de gozo, que eles desejavam só isso na vida deles. Eu preciso ter isso numa medida recalcada e transbordante.
E aí você vê o mundo hoje. Pecado, vício, impureza, internet, apostasia na igreja, pregações falsificadas, apartamento da vida de oração. Aí, consequentemente, você vê o quê? Cristãos que não desejam o céu, pregações que não falam do céu, pessoas que não têm isso na sua vida. Sabemos que o céu é um paraíso verdadeiro. E, no entanto, ninguém tem pressa de sair da terra. Por que alegramos-nos tão pouco pela esperança do céu? Falta de fé? A doutrina da igreja é clara e está fora de discussão. Sentimos que podemos contar com o céu. Mas por que, então, um futuro tão risonho não nos puxa? Esta inefável felicidade que nos é prometida pela fé, pela palavra de Deus, deveria preocupar-nos noite e dia. Olha que verdade fundamental. Isso deveria ser o nosso pensamento, a nossa luta, o nosso axioma, a nossa busca, o nosso desejo. Eu devo pensar no céu constantemente. Como São Felipe Neri, paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. E aí ele vai falar assim, ó, e todavia, nenhum dos cristãos vive afobado pela vinda do céu. E qual que é o remédio? É meditar sobre o céu, é rezar, é refletir, e aí talvez a gente pegue essa saudade. Então eu já vou começar dizendo uma coisa para vocês, queridos. Todas as pessoas que vivem regalada no pecado mortal nunca vão ter essa experiência genuína e verdadeira. Por que eu estou falando isso daí para vocês? Isaías capítulo 59, versículo 1. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar. Nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus.